Ok, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Salomão, tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem, foi um homem que em um momento da sua vida pediu sabedoria a Deus e Deus prontamente lhe concedeu. Ele não pediu riquezas, conhecimento, influência, poder, mas naquele momento de oportunidade diante de Deus, ele pediu por sabedoria e lhe foi dado. Salomão, até hoje, é lembrado por seus grandes feitos, sua inteligência, sua sabedoria, seu reinado, a forma que ele administrou e reinou sobre Israel. Teve erros, como nós sabemos, mas, juntamente com seu pai, marcou a história daquele povo. E dentre esses grandes feitos, dentre tantas coisas que esse homem, Salomão, executou, uma delas é que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Está registrado lá no Antigo Testamento. E o livro de Provérbios é uma coletânea, é um resumo de alguns desses provérbios. Não são todos, mas uma porcentagem deles. E hoje, depois de tanto tempo, nós temos nas nossas mãos um recurso riquíssimo. Algo que Deus nos deu, conduziu a história, usou homens, Salomão e outros também, para que hoje nós tivéssemos acesso a essa sabedoria, a esse conhecimento, a essa informação que foi registrada há anos atrás e que hoje nós podemos desfrutar. Esse é o livro de Provérbios. Já já a gente vai abrir ele, certo? A gente vai ler um pouquinho. Mas antes da gente ir para o texto, eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos. Eu confesso que, e eu acredito que alguns de vocês podem me acompanhar nisso também, que nem sempre a gente tem tanta facilidade para ler Provérbios, não é verdade? O livro ele apresenta certa dificuldade, digamos assim, em sua leitura. Nós lemos, algumas coisas são difíceis de interpretar, de trazer para a nossa realidade, e a gente se pergunta, o que é que o autor de Provérbios quer dizer aqui para a gente? O que é que eu devo fazer com a minha vida diante disso que eu estou lendo, que eu estou estudando aqui? Então é verdade que algumas dificuldades se apresentam quando a gente se depara com esse livro. Deixa eu te dar alguns exemplos. Você se lembra daquelas famosas caixinhas de promessas? Que eram pequenininhas assim, que a gente abria, puxava um e lia um versículo. Tinha muito provérbio ali, né? Era uma forma de se usar o livro de Provérbios. Mas será que, de fato, é um uso correto, saudável para um cristão? Tem muito disso. Você já viu algum provérbio no caminhão, sendo usado como frase de caminhão? Eu já, muitos. Será que de fato é um uso correto do livro, do ensinamento, daquilo que Deus propôs para a gente? Ou será que isso não é fruto já de uma dificuldade na interpretação, no contato, na leitura e na reflexão sobre o livro? Você já se pegou se perguntando, será que esse ditado popular é um provérbio ou é um ditado popular? E aí, você já teve dúvida? Deus ajuda quem cedo madruga. É um provérbio ou é um ditado popular? Não vou dizer, depois vocês vão estudar e descobrir. Mas isso reflete, muitas vezes, um mau uso do texto bíblico. Vocês são acostumados, por exemplo, a ver pregações, séries de pregações no livro de Provérbios? Não é algo tão fácil de se achar como nós temos nos outros livros, nos livros do Novo Testamento, por exemplo. Muitas vezes ele é usado mais como uma ilustração, mais como um exemplo, mais como um ditado mesmo, no sentido de trazer uma sentença, uma doutrina, uma aplicação, algo do tipo. Não que esteja incorreto, não que seja errado, mas estou apenas refletindo o nosso uso hoje desse livro que é tão precioso, tão maravilhoso, tão rico e que merece a nossa atenção. Diante disso, eu queria propor uma coisa aqui para vocês.
que é que a gente vai tentar fazer hoje? Eu queria, junto com vocês, fazer um resumo, um breve panorama do livro, de forma bem geral mesmo, para que a gente entenda quais são as dificuldades, qual a mensagem do livro de Provérbios, o que é que a gente precisa fazer para vencer essas barreiras que nós temos com esse livro, e em seguida, usar esse conhecimento, usar esses pontos que eu vou compartilhar aqui com vocês, para entendermos as principais lições que o livro traz. Então a gente vai vencer algumas dificuldades e em seguida usar esse ensinamento para compartilhar entre a gente aqui algumas lições. Abra Provérbios comigo, por gentileza. Pode deixar aberto em Provérbios, capítulo 1. Quando nós abrimos Provérbios aqui, de cara, a gente já vê uma estrutura diferente daquilo que nós estamos acostumados. A forma do livro é um pouquinho diferente. Ele não é um livro tão estruturado, organizado, como aqueles que nós somos mais acostumados, como os do Novo Testamento. Ele não tem em si uma lógica de argumentação, digamos assim, uma linha de raciocínio direta do autor. Na verdade existe, mas não é algo tão fácil de se identificar. Ele exige de nós dedicação, estudo, reflexão e etc. Essa é a nossa primeira dificuldade. Se você for olhar aí o livro, logicamente você vai ver que ele está disposto em forma de versos, poesia. E é exatamente isso que nos ajuda já a vencer essa primeira barreira. Quando a gente abre o livro de Provérbios e entende que ele é uma poesia, que ele é um livro poético, cheio de sabedoria, nós devemos ler o texto como está nos pedido. Então, eu não posso ler esse texto, esse livro, digamos assim, da mesma forma que eu leio um livro do Antigo Testamento, né, mais do início, uma narrativa, ou um livro mais doutrinário do Novo Testamento. Não, ele é uma poesia, existe reflexão, existe muito sentimento, existe muita observação da realidade. É assim que ele é estruturado. Uma segunda dificuldade que a gente tem é que quando a gente abre o livro, o conteúdo em si, não apenas a forma, mas também o conteúdo é algo que dificulta o nosso entendimento. Ele fala de situações rotineiras, coisas do dia a dia, aplicações práticas, assuntos que muitas vezes para a gente é até banal, com a licença da palavra, guardadas as devidas proporções. Porque são situações comuns e que nem sempre a gente espera que na Escritura, nas Sagradas Escrituras, contém ali registros de algo tão simples da nossa vida. Como, por exemplo, você pegar a orelha de um cachorro no meio da rua, algo do tipo. Como você deve fugir das mulheres adúlteras. Como o rei deve se comportar. Como você deve tratar o irmão. Como você não deve ser fiador. Então, são realmente situações corriqueiras da nossa vida. E que, algumas vezes, até o seu conteúdo parece contraditório. Que realmente, quando a gente tem o primeiro contato, a gente não consegue aplicar de forma rápida, automática, o ensinamento que está ali. E outra coisa também que eu sinto falta, acredito que alguns de vocês também, é que nem sempre a gente vê tantos elementos, digamos assim, que nos levem à mensagem do Novo Testamento. Mensagem de graça, de redenção. Nós temos mais ali registrados textos que mais parecem leis, dicas práticas, como viver corretamente e etc. Como é que a gente costuma ler esse livro? A gente costuma ler como dicas para o dia a dia, não é verdade? Eu estou com dúvida sobre negócios. O que é que Provérbios fala sobre dinheiro? Eu estou com dúvida sobre casamento. O que é que Provérbios fala sobre isso? Muitas vezes nós pegamos esses versos, esses ditados e usamos como dicas práticas para a nossa vida. Não que seja errado, mas será que é só isso? No entanto, nós precisamos entender o seguinte, que Provérbios é um livro poético, estruturado em forma de poesia, mas que o seu conteúdo é prático, ok, mas além de ser prático, está totalmente ligado a verdades espirituais. Deus conduziu todo o processo, inspirou os autores,
cuidou de cada letra que estava ali, e nós acreditamos que esse livro nos foi deixado, nos foi colocado para que nós possamos crescer e avançar em nossa santidade e em nossa espiritualidade. Portanto, os temas que estão ali são temas práticos, mas ligados a verdades espirituais. Mais duas dificuldades que a gente tem quando a gente lê Provérbios. A sua própria característica, digamos assim, teológica, né, e filosófica, é uma reflexão da vida, é uma observação da realidade, trazendo conceitos práticos, mas que, como eu falei para vocês, apontam para verdades espirituais. E isso exige de nós, leitores, dedicação. Isso exige estudo, que você se debruce, que você busque entender aquilo. Onde numa leitura superficial, talvez você não tenha tanto proveito assim. O livro exige isso da gente. Mas o nosso desafio como crente, como membro dessa igreja, como chamados por Cristo, é fazer como está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que é que diz lá? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós somos chamados para isso. Se debruçar sobre as Escrituras, independente de qual seja o livro, independente da dificuldade, Deus espera e nos capacita para que nós possamos gastar tempo, suar, como eu estou fazendo assim, se dedicar a entender a sua vontade para nós. E a última dificuldade que a gente tem é que realmente o livro ele apresenta algumas questões que estão um pouquinho distantes da nossa cultura. É fácil identificar elementos que são da cultura, que são de uma cultura antiga, de um outro povo, longe de nós, e que muitas vezes nós não entendemos de imediato, e que também exige da gente o uso de recursos, um estudo mais aprofundado. Mas a verdade, e o antídoto para essa dificuldade também, é que 2 Timóteo nos diz que toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deixa eu repetir aqui para vocês. Toda a Escritura, e não apenas uma parte dela. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E Deus deixou esse livro para te ensinar, para te corrigir, para te instruir em justiça, para que você alcance perfeição, para que você seja capacitado e instruído para viver uma vida prática de boas obras. Então fica aqui o nosso desafio. Hoje a gente vai fazer esse panorama e tirar algumas lições desse livro, mas eu não queria que os irmãos encarassem isso como algo dificultoso, algo impossível de ser feito, porque nós acreditamos que esse livro nos foi colocado para a nossa instrução. Tendo isso como verdade inicial dita aqui, eu queria passar mais algumas informações para vocês, que a gente também vai utilizar aqui no nosso estudo de provérbios. O que é que significa provérbio? Provérbio, o termo provérbio significa ser como, ser parecido, fazer uma comparação. É o que nós temos no livro, não é? Muitas ilustrações, aplicações, comparações da realidade, registro de acontecimentos, fatos, observações. É isso que o livro faz o tempo todo, para que dali a gente consiga extrair algumas verdades. Um provérbio é uma declaração simples, como nós vemos, sentenças curtas, que refletem verdades fundamentais da vida. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. O que é que o livro está falando? Trabalhe. O livro está falando de trabalho. Ele está apontando para um Deus que trabalha, que nós precisamos também trabalhar. É algo prático da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas que está totalmente ligado a uma verdade espiritual. Qual o principal tema de Provérbios? Vocês já sabem também. Provérbios fala sobre sabedoria. Sabedoria. A vida do homem, suas atitudes, suas ações, seus pensamentos, de forma prática, sob a vontade de Deus. De forma que aquilo que ele professa, aquilo que ele acredita, é vivido. É algo prático. Não é algo simplesmente de uma crença ou de conhecimento,
mas que aquela fé que ele tem é vista em suas atitudes, em seu estilo de vida. Esse é o livro de Provérbios. E rapidamente, para a gente entrar no texto de hoje, eu vou dizer para vocês como é que está estruturado o livro, certo? Para a gente conseguir avançar de forma muito rápida. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, começando lá do capítulo 1. Quando a gente lê Provérbios, a gente acha que os versículos, né, os versos nem sempre eles têm conexão um com o outro, e realmente nem sempre tem. Mas a gente acha que está tudo muito, muito jogado, sem uma certa lógica ali, como eu falei para vocês no começo. Mas não é assim. Se você pegar o livro, realmente dar uma olhada nele, você vai perceber uma certa estrutura nele. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, capítulo 1, a partir do versículo 1, até o capítulo 9, o que é que o Provérbios nos diz? Provérbios nos ensina que a sabedoria precisa ser abraçada por você. Se você quer ser um discípulo de Cristo, se você quiser ser um crente, você precisa atender ao chamado da sabedoria. Não apenas como conhecimento, mas como estilo de vida, como sua filosofia de vida. É algo que realmente você deve colocar em prática. Por quê? Por conta da natureza da sabedoria, porque é algo que Deus nos dá, é algo valioso, importante para a nossa vida, e porque aquele que segue a sabedoria terá excelentes resultados. Então, Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele diz assim para você: olha, a sabedoria é boa, ela te convida, escuta o chamado dela, vive conforme o chamado da sabedoria, para que você consiga corresponder à vontade de Deus e para que você tenha bons resultados, biblicamente falando, aqui enquanto você vive na terra. Nesses primeiros capítulos, o texto fala sobre uma vida significativa, uma vida abundante, uma vida que realmente você está vivendo para agradar a Deus, fugindo do pecado, fugindo de influências ruins, fugindo de mulheres adúlteras. Ele fala da forma adequada que você deve viver, que você deve buscar a sabedoria divina a todo custo, com tudo que você tem, com tudo que você pode fazer. Ele diz também, nessa primeira parte do livro, que aquele que atende o chamado da sabedoria terá uma vida longa, uma vida próspera, uma vida de alegria. E pede, no final dessa sessão, que você faça uma escolha entre a sabedoria e a loucura. E aí, a partir do capítulo 10 até o capítulo 22, você pode até perceber que na sua Bíblia pode ter algum subtítulo aí, são os provérbios. É a primeira coleção de provérbios de Salomão, onde ele faz várias comparações, certo? E realmente aí, nessa parte do livro, a gente vai encontrar vários assuntos. Primeiro, deixa eu dar apenas aqui alguns exemplos para vocês. Nessa parte, Salomão compara muito a vida do sábio com a do tolo, compara muito moral e justiça, a vida do homem que é reto e a vida do homem ímpio, compara sabedoria e loucura, compara reações sábias ou tolas diante das circunstâncias que nós passamos, e nos diz que nós precisamos aplicar sabedoria à vida. Então, apesar de tratar de vários assuntos aí no livro de Provérbios, é possível sim encontrar essa estrutura que nos guia no entendimento desse livro. A partir do capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos mais provérbios, mas dessa vez provérbios de sábios, que pode ter sido escrito por Salomão, pode ter sido compilado por Salomão, mas que a partir daí ele vai falar de como viver uma vida correta, como escutar a sabedoria e viver uma vida correta. Depois, no capítulo 25 até o capítulo 29, nós teremos mais provérbios de Salomão, falando bastante sobre relacionamentos. E a gente parte para o final. A partir do capítulo 30, nós temos provérbios de Agur, que podem ter sido compilados por Salomão também, e que ele fala da perplexidade de Agur diante da vida, e algumas instruções desse homem aqui. E por último, no último capítulo de Provérbios, são 31 capítulos, lá no capítulo 31, nós temos os provérbios do rei Lemuel, na verdade ditos pela sua mãe, mas ele está registrado aí também na história, onde inicialmente nós temos a exortação de uma mãe para um filho,
E em seguida, para terminar o livro de Provérbios, como nós conhecemos, a mulher virtuosa. Uma mulher que de fato coloca essas virtudes apresentadas no livro de Provérbios em prática e é bênção para o seu marido e para a sua família. Esse é o livro de Provérbios, certo? De forma bem resumida. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 1, vamos voltar lá para o capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aí até o versículo 7. Diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Diante dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente tenha um entendimento mais correto do que é o livro, eu queria agora utilizar essas informações, essa forma de ver o livro, de enxergar o livro, para que a gente pudesse agora entender algumas das principais lições de Provérbios. Logicamente, a gente não tem tempo suficiente para ver tudo que o livro traz, certo? Então, a gente escolheu aqui compartilhar as principais lições. Quais são os principais temas, assuntos que esse livro traz? E a gente vai começar exatamente aí no versículo 1. O que é que o versículo 1 diz para a gente? Que o autor do livro de Provérbios, pelo menos em sua grande parte, é Salomão. Salomão, um homem muito sábio, que juntamente com seu pai, Davi, foi responsável por um dos momentos mais ricos, sólidos da história do povo de Israel. Tempos de ouro, digamos assim. Davi conseguiu fazer grandes conquistas, avançar territorialmente, estruturar o reino, organizar a casa após Saul. E o seu filho Salomão foi um homem conhecido pela sua administração, pela sua sabedoria, pelas suas riquezas também que ele conseguiu adquirir com tudo aquilo. Provérbios provavelmente foi escrito mais no início para metade da vida de Salomão. A gente sabe que no fim da vida dele, ele permitiu que mulheres de outros reinos e se permitiu também a introduzir um culto a outros deuses dentro da própria nação ali. Isso foi muito ruim para a vida dele. Mas mesmo assim, esse homem é um homem muito sábio. Se a gente fizesse um concurso, vamos fazer um concurso aqui, vamos escolher, dentre todos os homens da terra, de toda a história, um homem para escrever um livro sobre sabedoria. Quem escolheríamos? Está aqui, Salomão. Falando de homem, né? Logicamente. Pois bem, ele é o autor do livro de Provérbios. E aí, de forma muito clara, no versículo 2, está registrado para a gente por que é que esse livro foi escrito. Por que é que Provérbios foi escrito para você? Ele vai te dizer aqui. Olha só. Para aprender a sabedoria e o ensino. Você quer ser sábio? Você quer aprender sobre o ensino? Você quer entender palavras de inteligência, como ele diz aí no versículo 2? Provérbios foi escrito para isso, para te dar essa capacidade. Versículo 3, para obter o ensino do bom proceder. Você quer saber como proceder bem? Como se comportar? Como agir? Provérbios foi escrito para isso. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Você quer saber o que é justiça? Você quer saber o que é juízo? Você quer saber o que é equidade? Ter uma vida equilibrada? Provérbios está aí para isso. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Por que Provérbios foi escrito? Para nos dar sabedoria, conhecimento, para nos direcionar na nossa forma de agir e de viver na nossa vida prática e diária. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. Outro ponto, para quem o livro foi escrito? Também está aí de forma muito clara. Para quem? Olha o final do versículo 4. Versículo 4. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. A gente não vai entrar hoje aqui e definir o que é um, o que é o outro, mas para quê? Para quem?
para pessoas que precisam aprender, pessoas que precisam de instrução, pessoas que precisam de sabedoria para entenderem como devem viver, necessitados de conhecimento e de sabedoria. Mas não apenas para aqueles que são necessitados de conhecimento e de sabedoria. O autor de Provérbios também inclui nesse público aqui outras pessoas, outros grupos. Versículo 5. Para quem? Que o sábio, olha só, ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Sábios, pessoas instruídas. Ué, eles não têm conhecimento? Eles já conhecem, eles já não são sábios? Eles já não são instruídos? Provérbios também foi escrito para aqueles que acham que têm conhecimento, que acham que têm instrução e que podem até ter, mas que precisam se atentar para o princípio da verdadeira sabedoria. Não existe sabedoria fora do relacionamento com Deus, certo? Isso é uma coisa que a gente vai ver já já. Mas o que é que esses versículos iniciais nos ensinam? Meus irmãos, você acha que você tem conhecimento? Currículo enorme. Certificados, habilidades, técnicas, experiências profissionais, experiência de vida, diferentes circunstâncias que você viveu. Provérbios está aqui para te dizer: você precisa de sabedoria. Aquilo que você acha que tem, aquilo que você acha que possui, aquilo que você acha que conhece, não é garantia de te dar uma vida sábia, uma vida de sabedoria. Não é assim que funciona. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem pessoas que são necessitadas de fato de sabedoria e de conhecimento, mas nós não podemos nos achar totalmente instruídos, capacitados, sábios em nós mesmos. Não é porque alguém possui conhecimento que necessariamente possui sabedoria. São coisas diferentes. E pessoas que não possuem sabedoria, independente se elas têm conhecimento ou não, precisam buscá-la. Você é uma pessoa simples, que não tem tanto entendimento, tanta sabedoria, que é influenciável. Você é alguém que precisa ter mais discernimento. Busque na palavra de Deus essa sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Provérbios te diz que você é alguém que precisa de sabedoria. Não se engane, achando que teu raciocínio rápido, tua inteligência, tuas notas boas vão te garantir boas decisões, um bom comportamento. Não confia na tua força, não confia naquilo que você acha que tem, na tua proteção familiar, digamos assim. Saiba que você é alguém classificado pela Bíblia como necessitado de sabedoria. Inclusive, isso é um ponto que até já falei com os jovens nas reuniões de jovens, que Provérbios ele fala muito para jovens. Pais, se atentem a isso, jovens também. Mas o jovem, uma das suas principais características é que eles precisam amadurecer. Eles precisam buscar sabedoria, eles precisam ser instruídos. Eles não estão prontos. Apesar de serem responsabilizados, apesar de já poderem ter um relacionamento com Deus, apesar de já poderem contribuir em casa, serem responsáveis por suas decisões, mas são pessoas que estão em aprendizado, em desenvolvimento. Então não se ache muito, né? Essa é a nossa lição aqui inicial. Então, por onde é que a gente precisa começar para alcançar a sabedoria? Veja aí, Provérbios capítulo 1, versículo 7, olha o que ele diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse versículo é um versículo-chave para o livro de Provérbios. Ele é repetido em outras ocasiões, em outras situações, mas ele nos dá um ensinamento precioso sobre o que é a sabedoria e por onde nós devemos começar. Vamos se atentar aqui a alguns termos desse versículo. Primeiro, o temor do Senhor é o princípio. Você quer buscar sabedoria? Quer buscar discernimento? Quer crescer nisso? O temor do Senhor é o começo. Fora do temor do Senhor, você não alcançará a verdadeira sabedoria.
se você pular esse passo, ou se você não quiser segui-lo, você pode encontrar muitas coisas na sua vida: riqueza, conhecimento, relacionamentos, mas você não encontrará de fato a verdadeira sabedoria. Passo 1, relacionamento com Deus. Você quer alcançar o saber? Você quer alcançar a sabedoria? Qual é o princípio? É o quê? O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É a reverência, é o entendimento de que Ele é Deus e que eu preciso buscá-lo. É o entendimento de que Ele é Deus e que eu preciso dEle para a minha santidade, para o meu crescimento. É entender que Ele é muito superior, poderoso, muito mais santo que eu. E essa verdade me trazer uma atitude de reverência, de temor. Uma vida piedosa diante dessa verdade. Isso é o temor a Deus. Então, como é que eu alcanço sabedoria? Como é que eu dou esse passo inicial? Relacionamento com Deus. Não existe sabedoria fora do relacionamento com Deus. Se você vê um crente fora da comunhão com o Senhor, achando que pode trabalhar muito, pode não se atentar muito para as coisas de igreja, de comunhão com os irmãos, cuidado. Ele está fora do princípio, ele está fora da comunhão com Deus, ele está fora do relacionamento com Deus. Ele pode alcançar boas coisas na sua vida, mas ele estará vivendo uma loucura. Ele não estará vivendo sabiamente. Até mesmo descrentes, ímpios, que possuem bons resultados, sucesso, dinheiro, que é bem visto pelas pessoas. Se eles não têm, primeiramente, um relacionamento com Deus, eles não estão vivendo uma vida de sabedoria, eles estão vivendo uma vida de loucura. Por isso, meu irmão, não fique querendo isso não, almejando isso não, vendo isso com bons olhos, digamos assim, querendo alcançar uma vida de muitos que estão por aí, que podem até ter uma vida tranquila, equilibrada, uma vida abundante nos olhos do mundo, mas que para Deus são loucos, não são sábios. Essa é a nossa primeira lição de hoje. Não existe sabedoria fora do relacionamento com Deus. Segunda lição. Veja aí no versículo 8, certo? A gente não vai ler o texto todo, mas você vai perceber, depois você lê em casa, que no livro de Provérbios existe muito uma conversa entre duas pessoas, o pai e o filho. É a tentativa do pai de ensinar, de instruir, de corrigir, de proteger e direcionar os seus filhos. Veja aí versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, não despreze a instrução de sua mãe. Olha lá no capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Versículo 5, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Capítulo 4, versículo 1. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Capítulo 5, versículo 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Capítulo 6, versículo 1, mais uma vez. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com o estranho, aí vai dar o direcionamento para se livrar dessa situação. Capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Portanto, no livro de Provérbios existe um padrão, onde a sabedoria é transmitida através de um relacionamento de pai para filho. Sabedoria não é transmitida de um para o outro, jogada, algo que a gente adquire, algo que a gente compra, algo que a gente troca. Não, ela é ensinada através de relacionamentos. A gente não nasce sabendo de tudo. E um dos principais meios que nós temos para aprendizado, para ensino, para sermos formados como cidadãos e cristãos, é o ensino do pai e da mãe. Portanto, você, pai, você é responsável por ensinar a verdadeira sabedoria ao seu filho. Você sabia disso? A gente já falou disso aqui algumas vezes, o pastor também. Não é simplesmente uma transmissão de informação para ele. Até porque o princípio da sabedoria é o quê? Relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, você vai estar simplesmente jogando essa informação para um menino. E um dia ele vai ver que você está sendo hipócrita. Mas Deus quer te usar para que você seja responsável pelo crescimento dessas crianças, desses jovens e adolescentes que Ele tem colocado nas suas mãos. Não a simples transmissão de informação. Comece também no relacionamento com Deus.
Pais, relacionem-se com Deus, busquem ao Senhor, busquem a sabedoria de Deus, para que seus filhos vejam um testemunho verdadeiro na tua vida. Não simplesmente hipocrisia. Insista com seu filho, fale, instrua, se desgaste, cansa, corrija se necessário, mas não desista, porque é a missão de Deus para você. Não seja egoísta. A gente vê muitos pais que são egoístas. Os filhos nascem, colocam um monte de atividade para o menino, coloca para a escola, coloca para a creche, para se livrar da responsabilidade, para não ter trabalho, para alcançar seus próprios planos, mas esquece dessa missão que Deus colocou em suas mãos. A missão de ter uma vida íntegra diante de Deus, para que essas crianças e esses jovens tenham um entendimento correto do que é a verdadeira sabedoria. E essa é uma das principais missões dos pais para com os filhos: ganhar o coração do filho. Fazer com que a criança, que o jovem, veja na vida do pai um exemplo, um padrão a ser seguido. Não um padrão a não ser seguido. Não um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Você, pai, você precisa buscar isso como pai e como mãe. Busque ganhar o coração do teu filho. Mas olha como o versículo termina: e os teus olhos observem os meus caminhos. Você também é um exemplo, você é um padrão, você é um direcionador para o teu filho. Você precisa assumir essa responsabilidade. No outro lado da moeda, nós temos quem? Os filhos. Filhos, jovens, saibam que os seus pais foram escolhidos a dedo por Deus para você. Vocês precisam escutar essas pessoas, seu pai e sua mãe, obedecê-las, porque isso é bom, isso é agradável a Deus. Essa deve ser a tua principal fonte de ensino e de aprendizado. Eu pergunto a você, jovem, adolescente, você que está para casar, qual tem sido a tua fonte de aprendizado e de ensino? Internet, colegas, primos, amigos aqui da igreja que são da tua mesma idade, que precisam ser instruídos também? Está errado, não pode. Você precisa primeiramente buscar os teus pais, pessoas que te amam, que são mais maduras, que já passaram por experiências e que vão, na maioria das vezes, te dar conselho para fazer o que é correto. Portanto, essa deve ser a tua principal fonte de ensino e de aprendizado. Não veja seus pais como uma cerca de prisão. Pelo contrário, eles são cerca de proteção. Para que você não vá andando, está tudo escuro de noite e você caia num abismo. Para que você não ache que você pode ir por onde você quer, fazer o que você quer, estar com quem você quer, decidir o que você quiser. Não. Teus pais estão ali para te colocar limites. Limites que te mostram o amor que eles têm por você e que Deus também tem por você. Obedeça seus pais, honre seus pais, valorizem seus pais. Agradeça por essas pessoas que Deus colocou em tua vida para cuidar de você. Eles não nos colocam leis para a morte. Pelo contrário, jovem. É lei para a vida, para que você consiga se desenvolver num ambiente saudável, seguro, que você consiga entender a vida sem cometer tantos erros assim. E é interessante que essa verdade, esse relacionamento de pai para filho, nos lembra também um outro princípio. Jovens, mais uma vez para vocês, busquem conselhos e respeitem os mais velhos. A cultura oriental ela tem mais disso, né? Os idosos são mais respeitados, são mais valorizados. Aqui é totalmente contrário. A gente desrespeita os mais velhos, não dá lugar no ônibus para sentar, não acha que eles têm algo para ensinar, acha que a mente deles é do passado. Porque nós desvalorizamos aquelas pessoas que Deus nos coloca nas nossas vidas para nos orientar. E a gente, como jovem, como adolescente, a gente não pode fazer isso. Portanto, busque e respeite os mais velhos. E velhos, mais maduros. Seja fonte de cuidado e de exemplo também. O que não falta é a gente achar crente mais velho que não é exemplo para os mais novos. Crente com costume ruim, com pecado na vida que não trata, que não quer deixar, com hábitos, com palavras, com gestos que muitas vezes até desvirtuam os mais novos.
É responsabilidade também de vocês, irmãos cristãos mais maduros na fé, serem exemplos, serem faróis, serem direcionadores dos mais novos. A essa altura do campeonato, a gente já falou de pais, pessoas mais maduras, jovens. Mas eu disse para vocês que esse livro ele tem como um dos principais temas a sabedoria. E eu pergunto para vocês, o que é a sabedoria? Já percebeu que a gente não tem nenhum versículo em Provérbios dizendo, olha, sabedoria é isso, isso e isso. Seria muito fácil, né? Mas vamos refletir um pouquinho desse ponto aqui. Provérbios é a aplicação dos princípios da fé, daquilo que nós cremos de forma prática, as tarefas da vida diária. Quando a gente olha Salmos, por exemplo, Salmo é o inário do povo hebreu. E Provérbios é o manual para a justiça diária, para o bom proceder, para fazer o que é correto. Esse livro não é apenas uma coletânea de ditos populares, de mestres, de sábios, não. Pelo contrário, são recomendações de homens que já estiveram na jornada, para homens e mulheres que querem trilhar o caminho da santidade. É uma literatura de sabedoria, é uma observação do homem, da realidade que ele vive e daquilo que Deus é. Portanto, sabedoria está muito relacionado a ter uma correta percepção da realidade. Assim como existem leis físicas que regem aquilo que nós vemos e fazemos aqui, também existem leis espirituais. Não são dicas de bem-estar social, não são dicas de frase de caminhão, não é um papelzinho que a gente tira lá do livro, pelo contrário. São verdades que apontam para verdades espirituais. É um livro que é coerente com o caráter de Deus. A lei de Deus diz para a gente, olha, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, não faça isso. Quando a gente vai para Provérbios, o que é que nós achamos? Exemplos, ilustrações, como nós devemos usar a lei de Deus para vivermos corretamente diante de Deus. Isso é o que é o livro de Provérbios. É uma resposta prática ao caráter de Deus. Lembra muito o que nós conhecemos no Novo Testamento como piedade. A busca pela santidade, de acordo com aquilo que nós cremos. O uso do conhecimento e das doutrinas, das verdades cristãs, de forma prática. De forma a você se tornar um homem piedoso e uma mulher piedosa. Portanto, o temor do Senhor, as doutrinas, a tua fé, aquilo que você conhece, estão ligados diretamente com a praticidade da tua vida. Vamos dizer que é uma teologia da vida ordinária, da vida comum. O livro quer dizer para a gente, nos ensina que o que a gente faz no nosso dia a dia importa, é importante para Deus, até os mínimos detalhes, até as pequenas coisas que muitas vezes você acha que é banal, que você acha que Deus não está se atentando muito, não está se portando muito, não, pelo contrário. Aquelas pequenas coisas, detalhes, pequenas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, reflete e muito aquilo que nós cremos. Isso que é sabedoria. É a utilização de verdades iniciadas num relacionamento com Deus, de forma a moldar a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu quero, que eu penso e que eu planejo. Eu queria perguntar a vocês aqui, para que buscar sabedoria? Por quê? Será que realmente é bom para a gente? Eu queria dar algumas razões para vocês, para que a gente seja instigado a valorizar mais essas verdades aqui. Primeiro, sabedoria é algo divino, dado diretamente de Deus para os seus filhos. É algo bom para a nossa vida. Segundo, é uma marca da vida do cristão. O cristão deve buscar sabedoria, deve buscar crescimento, deve buscar discernimento espiritual. E um cristão que não está crescendo, está estagnado. Isso não é bom para você. A insensatez, a falta de entendimento, a falta de sabedoria pode revelar também um coração pecador. Um coração que não se importa em colocar na prática aquilo que Deus pede a você. A sabedoria é algo valioso e é por isso que nós precisamos buscá-la.
Veja comigo Provérbios capítulo 8. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, versículo 11. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que possa desejar não se compara com ela. Riquezas, dinheiro, joias, nada se compara com a sabedoria. Por isso que nós precisamos almejá-la, buscá-la, com tudo que a gente tem, com as nossas forças, os nossos planos, os nossos recursos. Sabedoria para as nossas vidas. É importante também que a gente busque a sabedoria por um motivo. A Bíblia sempre mostra para a gente dois caminhos. Lembra lá do povo de Israel? Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Moisés disse assim, lá em Deuteronômio: olhem, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhe ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. Mas, se vocês não obedecerem, não quiserem ouvir, forem seduzidos, então certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra que vocês herdarão. A Bíblia sempre coloca para a gente a escolha de dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho de fazer o que é o correto, o caminho de não fazer o que é o correto. Não é diferente com a sabedoria. Provérbios ainda no capítulo 8, veja comigo aí no capítulo 8. Olha só, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens juráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Aqueles que buscam a sabedoria terão bons retornos em sua vida, mas aqueles que não escutam a sabedoria e que, pelo contrário, escutam a loucura, olha só o que acontece com eles. Capítulo 9, versículo 13. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. O que é que acontece com essas pessoas? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O que é que a gente tem visto até agora, meus irmãos? O crente precisa buscar sabedoria, porque é uma marca da vida cristã. Mas essa sabedoria verdadeira só se inicia em um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma das principais ferramentas de instrução, transmissão de sabedoria é relacionamento de pais e filhos, e nós precisamos estar atentos sobre isso. Também os mais velhos precisam ser sábios, instruírem os mais novos, e os mais novos precisam buscar sabedoria com pessoas corretas, pessoas mais maduras, pessoas mais instruídas, pessoas mais sábias que ele. Agora, você já parou para pensar que a realidade é totalmente diferente disso? O mundo que a gente vive é totalmente diferente disso. Nós somos cristãos, pessoas convertidas, pessoas que foram regeneradas e que vivem em um mundo de total loucura. Não é verdade? Total engano, total mentira, total ilusão. A própria Bíblia diz que o mundo diz que é bom, que é sábio, é loucura para Deus. Satanás, como príncipe desse mundo, é enganador, é mentiroso. E você, como soldado de Cristo, como o Stefano falou aqui no começo, está aqui para lutar essa batalha. A batalha da verdade, vivendo de forma sábia, não se enganando com as mentiras do mundo. E a busca pela sabedoria, pelo real conhecimento, é também uma proteção para você e para a tua casa. A gente tem visto, eu tenho visto com os jovens, um tema bem interessante: namoro. Eu queria utilizar esse exemplo aqui do namoro, para vocês verem como o mundo está de cabeça para baixo, e como nós cristãos precisamos cada vez mais lutar pela verdade.
O que é que o mundo fala hoje sobre namoro? Isso aí é muito bom para você, pai e mãe, conseguir instruir o teu filho. E para você, jovem, eu sei que você já está craque nisso. O que é que o mundo diz hoje sobre namoro? Olha, namorar é bom. É uma forma de você experimentar, de você conhecer, saber se aquela pessoa é uma pessoa boa para a tua vida. Se você está namorando, não tem problema nenhum. Intimidade. Vocês não são namorados, vocês já não têm certa confiança, vocês já têm certo compromisso com o outro, vocês podem avançar. Vocês podem, mesmo sem uma aliança de casamento, construir uma vida, morarem juntos. Essa é a ideia do mundo sobre namoro. Mas o que é que nós cristãos precisamos entender sobre namoro? E por que é que eu estou utilizando esse exemplo aqui? Porque a Bíblia não fala diretamente sobre essa etapa da vida chamada namoro. Mas a Bíblia nos dá direcionamentos, princípios que devem nortear os jovens nessa etapa da vida deles. E que devem nortear vocês também, pais e mães, a cuidarem dos seus filhos. Isso é sabedoria bíblica. Não é algo que está totalmente claro. Está totalmente escrito. Que te diz, olha, vai por esse caminho, dobra aqui, faz isso, faz aquilo. Não. Pelo contrário, é algo que exige de você discernimento espiritual. E quais princípios nós podemos usar para entender melhor o namoro? O namoro, hoje, deve ser usado com um objetivo pelos jovens. Qual é? Casar. Nós vemos isso nas reuniões de jovens. Mas acima disso, é um momento que os jovens estão ali se conhecendo, mas que usam aquele relacionamento para a glória de Deus. Ao contrário do que o mundo diz, eles não podem sair testando com um ou com outro, porque isso já ensaia um futuro divórcio. Eu chego no casamento e digo, olha, do mesmo jeito que eu testei no namoro, eu vou testar no casamento também. Posso me separar e tentar com outra pessoa. A mente do jovem cristão não é assim. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos valorizar o leito sem mácula. Nós precisamos valorizar a fidelidade conjugal. Nós precisamos valorizar a aliança, o casamento, que aponta para a gente algo muito maior. A comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é que nós vemos hoje nos nossos namoros? Jovens que acham que já são casados. Meninos que acham que já são donos da vida das meninas. Meninas que acham que já podem desobedecer os pais e ser submissa ao namorado. Não é assim, isso não é padrão bíblico de namoro. Casais que acham que podem se colocar em risco. Ponto de ônibus, viagens de carro sozinho, viagem para locais distantes. Isso não é sabedoria bíblica. O que é que a Bíblia te ensina, jovem? Fuja daquilo que é impuro, busque a santidade. Lute pela tua santidade. Porque isso vai ser bom para você, você vai colher bons frutos disso no futuro. E se o pai hoje não consegue instruir o filho corretamente, é meio caminho andado para ele se perder no namoro. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Você pai, você mãe, busque instruir o teu filho, assuma essa responsabilidade. Namoro, escola, trabalho, amizades. Isso está sob o teu domínio. Não se engane, você é responsável por isso e você tem poder sobre isso. Não se acovarde diante de leis que dizem que a gente não pode disciplinar, que a gente não pode instruir, que a gente não pode estar perto. Não, pelo contrário. Exerça a missão que Deus tem colocado na tua mão. E você, jovem, não fica achando que a Bíblia é um jogo de xadrez, um jogo de damas, conjunto de regras que você quer procurar saber o que é que você pode fazer e o que é que você pode fazer. Não é assim. Deus não quer simplesmente uma obediência externa, de vista. Deus quer o teu coração. Deus não quer que o teu namorado ou que a tua namorada domine o teu coração. Pelo contrário, Ele é que quer ser o Senhor do teu coração. O livro de Provérbios nos coloca nessa situação. A gente olha para ele e diz assim, meu Deus, como eu sou insensato, para não dizer outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou na fase adulta, já está mais avançando aí na idade. Você olha para trás
Quais são os teus arrependimentos? Errou muito na vida? Foi muito tolo, ingênuo, simples, insensato? Se você pudesse voltar no tempo, o que é que você faria diferente? Quais momentos da tua vida você não foi sábio, como Provérbios nos ensina a ser? É difícil, né? A gente olhar para trás assim. Muitas vezes, anos perdidos. Coisas, bênçãos que a gente poderia ter aproveitado e que a gente, por nossas decisões erradas, a gente não conseguiu usufruir. A gente olha para trás e diz, meu Deus, se eu tivesse uma outra chance. Deixa eu te dizer uma coisa, vai lá para o capítulo 30. Talvez você esteja no complexo de Agur. Capítulo 30, versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Olha só o sentimento dessa pessoa aqui. Ele olha para Deus e diz, meu Senhor, eu não aguento mais ser homem. Burro, tolo, não aguento isso, eu sou estúpido. Eu não consigo nem ter a inteligência que é de um ser humano, como ele diz aí no versículo 2. Não tenho a inteligência de um ser humano. Versículo 3. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Isso é o registro da angústia de uma pessoa que está tomando consciência de que não é sábio. Está tomando consciência que está cansado, que lutou e que pelas suas próprias forças não conseguiu agir corretamente. Você se vê nessa pessoa aí? Você gostaria de novas chances? Novas oportunidades? Olha como o texto continua. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Essa pessoa olha para si mesmo e vê e diz, meu Senhor, meu Deus, como eu sou tolo. Como eu agi de forma errada, sem sabedoria. Estou cansado disso. E aí ele, no final do versículo 13, ele diz, não tenho o conhecimento do santo, eu não sou como Deus. Eu não tenho o conhecimento dele, eu não tenho a sabedoria dele. Meus pensamentos não são como o do santo. Ele é muito superior a mim. Ele está muito distante de mim. Ele sabe muito mais do que eu. Quem de nós, homens, podemos alcançar a sabedoria de Deus? Ninguém. Nenhum de nós, a princípio. E ele se pergunta, e aí? Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Ou seja, quem é que tem poder para fazer isso? Quem tem esse tamanho de sabedoria? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem foi que estabeleceu as extremidades da terra? Você conhece ele? Qual o seu nome? Qual o nome de seu filho, se é que você o sabe? Você sabe o nome dele? Você sabe. Jesus Cristo. Ele desceu do céu. Sabedoria de Deus. Encarnado. Para viver uma vida reta, uma vida de sabedoria. E nos dá o exemplo que através dele é possível alcançarmos a sabedoria dos céus. Portanto, Jesus Cristo é a esperança para a vida dos tolos. Para a minha e para a tua vida. Mateus nos diz que Jesus Cristo é maior do que Salomão. O Novo Testamento nos diz que Jesus Cristo foi o filho perfeito de Provérbios. Um filho que eu não fui, que você não foi. Mas um filho que cresceu e que se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante dos homens. Isso está lá em Lucas. O ensino de Cristo mostrou que ele é sábio, que ele tem todo o conhecimento, que ele domina todas as coisas. E Cristo
nos mostra que nós podemos ter acesso a essa sabedoria. Ele continua capacitando seu povo, direcionando, corrigindo, cuidando, santificando a sua noiva, para que nós possamos de fato alcançar a sabedoria verdadeira. Colossenses nos diz que todos os tesouros da sabedoria estão escondidos em Cristo, não no sentido da gente não ter acesso à verdadeira sabedoria, mas no sentido dele guardar aquilo que é a verdadeira sabedoria, e que ela está disponível para nós, filhos, crentes em Cristo. É através dele que nós alcançamos a sabedoria verdadeira. Quando a gente lê Provérbios, a gente é confrontado. O livro diz assim para a gente: você é insensato, você é tolo, jovem, você precisa crescer, você precisa buscar sabedoria. Cuidado com o teu namoro, você precisa estar próximo de pessoas mais velhas. Não se ache sábio, não se ache inteligente, não confie na tua própria força, pelo contrário, confie em Deus, que Ele é que vai endireitar os teus caminhos. Provérbios nos diz: pais, mães, cuidem dos seus filhos. Velhos, instruam os mais novos, sejam sábios no proceder. E o livro nos mostra o quanto nós somos insensatos, mas aponta ao mesmo tempo para Cristo, que cumpriu a lei, totalmente santo, sem pecado, totalmente sábio, em suas palavras, em seus gestos, em suas decisões, no seu tratar com as pessoas, falando a verdade em amor, mas também em justiça. E aí o livro nos diz que em Cristo é que nós alcançamos essa sabedoria, e que é através dele, e somente dele, que nós somos capacitados a viver uma vida sábia. Eu queria desafiar vocês a saírem daqui com essa missão, que em cada atitude, cada pensamento, cada ação da tua vida, você deve viver sob essa perspectiva, de que cada detalhe na tua vida importa para Deus, e que você, pelas suas forças, você não é capaz de viver uma vida sábia, e que eu tenho certeza que cada um aqui possui arrependimentos. Mas se você buscar um verdadeiro relacionamento com Cristo, se você buscá-lo, amá-lo, colocá-lo como prioridade, buscá-lo nas Escrituras, buscá-lo em oração, você encontrará uma vida sábia diante dele. E ele vai te capacitar a viver uma vida que o agrada. Amém?